Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, eu espero que todos estejam muito bem nessa sexta-feira, dia 6 de junho. Vamos lá, vai ficando interessante o cenário para alguns papéis? Coloque aqui já nos comentários qual que é o seu pensamento, está fazendo mais caixa nesse momento, esperando uma correção melhor, ou já está de olho ali na tríade Vale, Petrobras, Banco do Brasil, e eu coloquei Petrobras na minha carteira, tá? Eu vou dar todo o resumo aqui, todo o racional por trás, ao menos no curto prazo, pensando em novas quedas, pensando em perspectiva de longo prazo, pensando na perspectiva já do ano que vem, que o papel deve sofrer um pouco mais com a questão das eleições e tudo que envolve aí também a perspectiva de dividendos. Nessa perspectiva, quem está de olho nos dividendos das estatais é ele mesmo, né? O governo. A União sobrevive em parte disso também, tá? Então, hoje surgiu uma notícia que me chamou a atenção. O governo ele pode estar avaliando utilizar os dividendos extraordinários das estatais para a medida fiscal, fechar ali o ano, tá? Então é sobre isso que iremos falar no decorrer desse vídeo. Pessoal, antes de entrar direto no tema Petrobras, nós vamos falar do resumo do mercado hoje. Petrobras 29,67, ontem quase perdeu os 29, Vale 52,98, quase perdendo os 52, né? Próximo 53, mas quase perdendo os 52, que ficaria próximo dos 50, que para mim é muito interessante. Semin 3, abaixo dos R$5, uns 4,83, 4,85, eu já começo a comprar novamente Semin 3. BB Seguros 36,44, saiu dos 38 para voltar agora aos 36, lembrando que perdeu também lá de vista os 40, os 42. E Banco do Brasil despencou, né? Não caiu não, despencou dos 29 para a casa dos 21 hoje, né? Primeiro ele veio para os 25 e hoje 21. Para mim, vai sendo extraordinário acompanhar o que está acontecendo com relação a apanhar, né? Se você pegar em quantidade de pregões, o Banco do Brasil praticamente não teve nenhum grande pregão de recuperação da queda. Então, isso quer dizer dois fatores. O primeiro, ou tem fatores que não foram divulgados ainda, que é a questão do guidance, isso é bem óbvio. A confiança está sendo testada no sentido de você ter uma imprevisibilidade dos resultados. Isso vem da diretoria, porque foi divulgado um guidance primeiro, depois várias alterações no decorrer do meio do caminho, e até agora nenhum fator aí para acalmar o mercado, e você ter também fatores para basilar, né, em decorrência disso. O outro fator é o fator saída do estrangeiro, tá? O estrangeiro ele tem vendido sim Banco do Brasil. A outra small cap também teve forte queda, foi Irani, veio, né, dos 8 agora para a casa dos 7,64. Eu vou começar falando das ordens. Hoje entrou uma ordem do Banco do Brasil nos 22,03 e coloque aqui, né, quais as suas ordens que você tem para esse cenário, diferentes cenários. Eu já falei de Semin 3 nos 4,80, eu já falei de BB Seguros, que também para mim, para agosto, deve vir um dividendo mediano. Eu não acredito em um grande dividendo, deve vir ali algo mediano do que foi entregue recentemente, algo entre 1,50 a 1,80 para o mês de agosto. Lembrando que o cenário ele é mais positivo com relação a Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos o sinistro do Rio Grande do Sul no ano passado. Entretanto, esse ano você tem o segmento agro, sofreu ali no primeiro trimestre. Mas vamos acompanhar se vai reverter no segundo. Então, por isso, trabalhar com o equilíbrio e trabalhar com a média dos últimos 2, 3 anos para o mês de agosto, acho que faz sentido por ser um ativo muito forte, né, nessa geração de caixa, BB Seguros, fora ainda com uma taxa de juros mais alta com relação aos últimos trimestres, que faz muito impacto ali no resultado financeiro da BB Seguros ainda. E Banco do Brasil, as outras ordens abaixo dos 22 agora, né, 21,11, 20, 19, pensando em novos aportes. E a outra ordem na Vale nos 50,25, terei mais ordens também na Petrobras, pensando em correções. Então, os aportes recentes, né, da reta final do mês de maio para cá, 28/5, ali, um dos últimos dias de maio, uma ordem nos 24,60, para você ver o quanto que a ação de Banco do Brasil foi
praticamente dizimada, largada, sem nenhum outro fator de compra, apenas fator de venda. Lembrando que semana que vem, dia 12, é o recebimento de dividendos por boa parte dos tubarões, né? Então, é o recebimento de dividendos do Banco do Brasil. E eu acredito que seria muito benéfico cair mais no sentido dos 19, 20 reais, enquanto não tem uma entrada de compra, tá? Então, são fatores que vão dando oportunidade para pessoa física ir comprando de pouco a pouco, ou para quem gosta, vender put, né? Lançar ali put, né? Trabalhando com opções. Mas lembrando que se você trabalha com opções, você tem que trabalhar também com a perspectiva de ser exercido, né? Não só com o prêmio, mas também com a perspectiva de ser exercido. Na outra ordem, dia 30, 23,60, a outra foi de Petrobras, 29,31, no qual eu dei o pontapé inicial, e Banco do Brasil, a outra nos 22,03. Segunda ou terça-feira trarei um vídeo falando mais sobre Banco do Brasil e também, né, e atualizando com relação a essa sangria no papel, tá? Vamos começar falando da Petrobras, 29,63, isso dá 24% de queda aproximada nos últimos 6 meses. Veio dos 37. Lembrando, pessoal, que, né, dia 2 de abril, 37,20 para os 29,63 hoje, tá? Então, é o fechamento do papel. Nós tivemos alguns fatores recentes, dois deles me chamaram bastante atenção, que é, né, a perspectiva, mudança de nota de crédito global, no qual isso aqui faz preço? Faz preço no sentido de conseguir medida lá fora de crédito, tá? Então, é observado um banco gringo na hora dele comprar uma debênture da Petrobras ou algo do tipo, ou a taxa fornecida lá fora, ele olha essa questão, tá? Com relação a outra notícia, governo avalia distribuição de dividendos extraordinários na Petrobras para fechar aí as contas. Então, pode ser uma medida que pode avançar, tá? Até porque você tem fatores de necessidade de caixa por parte do governo, tá? Eu não estou dizendo que o Brasil está quebrado, mas eu estou dando aqui um fator que pode ser uma oportunidade de dividendos, inclusive para quem pretende ter o papel em queda, comprando em queda, na perspectiva de médio e longo prazo. E, claro que isso depende de análise técnica. O momento não é tão favorável, porque você tem queda no petróleo Brent, e queda no petróleo Brent significa menor lucro para a Petrobras, né? A cada valor aí que você tem, lembrando do petróleo Brent em alta, significa que a tendência é de lucro maior para a Petrobras, tá? A cada 1 bi de dólar, você teria aí um dividendo yield extra de 1,3% aproximado, tá? Claro que isso é aproximado. Então, são fatores que vão fazer preço no médio e longo prazo, pensando em Petrobras. Isso, né, você tem aqui duas, hoje, casas de análise dando recomendação. O Bradesco BBI acredita que esse valor de reserva de caixa hoje da Petrobras é suficiente para viabilizar os dividendos extraordinários propostos pelo governo, caso a conta não feche, né, e necessite ali de dividendos extraordinários. E a Genial acredita na neutralidade com preço-alvo nos 48. Então, são fatores que pode sim pesar aí pensando no curto prazo. Já eu quero acompanhar muito bem, né, como que se dará a questão da margem equatorial. E para o ano que vem, eu acredito que a Petrobras pode sofrer muito na sua cotação com relação às eleições, tá? Será sim fortemente influenciada em como o mercado vê o governo talvez ali atuando com a Petrobras. São fatores que farão preço sim. Tanto é que hoje ela já negocia mais próximo da média em seus dados fundamentalistas. Claro, isso aqui pode mudar com relação aos resultados próximos, né, no segundo trimestre, terceiro trimestre e tudo mais. Mas, por exemplo, preço sobre valor de patrimônio, hoje Petrobras já negocia 0,97, a média de 1,08 vezes. A última vez que ela negociou nesse fator de múltiplo foi lá no ano de 2023, pós-eleições, tá? Que você tinha ali, por boa parte do mercado, um medo, uma irracionalidade em relação ao futuro do país. Com relação a, por exemplo, EV/EBITDA, ela já negocia na casa dos 4,3 vezes,
13 vezes, tá? Sendo que a média seria ali de 3,5 vezes. Olhando por esse fator, você teria uma queda aproximada ainda de 12% para chegar na média. Mas já olhando que o VPA vem subindo, o lucro por ação vem subindo nos últimos anos, dividendo por ação vem subindo, são fatores que pesam com o crescimento da Petrobras, fatores esses positivos, tá? Então, nesse sentido aí, são fatores positivos com uma empresa com ótima capacidade de geração de caixa, uma alavancagem mediana, tá? Ali 1,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, a acompanhar se aumentará ou não, tá? Isso no médio e longo prazo. Agora, um papel que vem passando meio despercebido, só precificado pelas questões tarifárias, né? A Gerdau, vou ao 4, subiu um pouco, 6% nos últimos 5 dias, subiu na semana, teve elevação de recomendação de compra pelo Bank of America, tá? Com relação a tarifas do aço e um outro fator, né? Que a Gerdau criou uma joint venture de energia, foi inaugurada já, de investimento realizado de 1,5 bi, que pode trazer nova fonte de receita, diminuição de custo da Gerdau e aumento de receita aí, também distribuindo, né, aí a sua receita, maior previsibilidade e perenidade no negócio. Isso passou praticamente despercebido e teve uma leve alta no papel no decorrer da semana. Sobre Vale, para finalizar o vídeo, R$ 52,98, dois fatores, né? Teve também o rebaixamento, como a Petrobras, na perspectiva de crédito. Mais um fator positivo, cobre, alta de 16% no ano. E nós não vemos, tá? Claro, ouro é comentado, mas nós não vemos analistas, casas de análise falar sobre como essa perspectiva é boa. Por quê? Porque a Vale, ela tem parte da receita, eu acredito que hoje, o investidor pessoa física, a melhor forma dele se expor ao cobre é tendo as ações da Vale, tá? Por quê? Porque é quem faz ali a coleta, né, a extração e coleta e consegue vender isso, além de ter, né, toda uma logística com custo baixo e vender isso no melhor mercado possível, na melhor precificação possível, tá? Então, você não tem um ETF para estar exposto a um cobre hoje no Brasil, né, tão forte, mas você tem a Vale ali que trabalha muito bem com isso e pode ser cada vez mais parte da receita, a empresa dependendo cada vez menos também no minério de ferro. Então, utiliza-se, né, cobre para praticamente tudo, tá? Fatores eletrônicos e tudo mais, né? A tendência nos próximos 5 anos é isso aumentar muito a demanda e quem ganha com isso é a própria Vale, sendo o carro forte aí, o carro-chefe, um dos carros-chefes da empresa aí que pode se beneficiar, enquanto o mercado fica discutindo fatores passados, só preço de minério de ferro, essas vantagens competitivas podem ir aparecendo para o investidor que tem a chance de acumular a bons preços, tá? Pensando em dividendos, o Radar, ele em junho, né, entrega esse histórico de anúncio em junho e também no mês de agosto. Então, o ativo com essa queda, muito boa por sinal, se chegar nos R$ 50 e nos dar melhores oportunidades ou abaixo disso, né, e o mercado também começar a precificar com uma miopia, né, de valor. Então, pessoal, esse é o vídeo, não é uma recomendação da compra ou da venda de ativos, sendo uma discussão necessária, tá? É importante para o pequeno investidor. Aqui o foco é no pequeno, médio, grande investidor, mas naquele que é praticamente invisível com relação em boa parte do mercado e pela mídia de mercado, tá? No mais, pessoal, inscreva-se no canal, compartilhe, curta e comente aqui qual que é a sua opinião sobre os ativos mencionados, o que você tem feito para, assim, né, podermos contribuirmos uns com os outros. Bons apostas a todos vocês e até o próximo.